Capítulo 16. A agulha da barba do dragão de cabelo de ouro do cristal com lâminas. Tang San não pegou as 5.000 moedas espirituais de ouro. Ele e Xiao Wu estavam à iminência de entrar na Academia Shurek. Após passar, eles iriam precisar usar dinheiro em todos os aspectos. Eles ainda não sabiam o quanto custaria para entrar na Academia Shurek. Ele não podia afetar a entrada dele e de Xiao Wu por causa disso. Afinal, dessa vez eles já não eram mais estudantes bolsistas com a taxa de matrícula reduzida. Um pouco relutante em se despedir da visão do cristal turvo, Tang San suspirou em seu coração. Ele só podia mais tarde procurar por uma nova oportunidade. Dessa forma ele andou em direção à saída. Se você está indo porque você não tem o dinheiro, eu posso aceitar as prévias 2.000 moedas espirituais de ouro e daí você pode lentamente ir pagando o restante. Todo mês pagando 10. Não mais do que 10% de juros. Xiao Wu achou a voz balbuciada por ele ainda mais desagradável. Aproveitador. Por que você não cai morto? Praticamente até nos caixões você deve estender sua mão para cobrar os mortos. Xiao Wu se irritava facilmente. Mas Tang San não era uma pessoa impulsiva. Ouvindo as palavras do homem de meia-idade, em seu coração ele ficou levemente assustado. Todo mês pagar 10 moedas de ouro? Será que ele pode saber que eu sou um mestre dos espíritos do nível grão-mestre? De outra forma, por que exatamente um preço que bate com o quanto eu recebo? Tang San tinha certeza que, anteriormente, o corpo desse homem de meia-idade não havia liberado nenhum traço de poder espiritual. Então seria impossível examinar a intensidade do poder espiritual dele e de Xiao Wu. Se sob esse tipo de circunstâncias ele podia determinar o nível do poder espiritual dele e de Xiao Wu, então essa pessoa era muito assustadora. Se falando de Daimubai como passando a sensação de que irradiava fortemente, então essa pessoa parecendo com um astuto homem de meia-idade era atualmente incompreensível. Tang San segurou o ombro de Xiao Wu, balançando sua cabeça na direção dela, indicando que ela não devia ser impulsiva. Ele mais uma vez andou para o interior da loja, até aquele tio de meia-idade dizendo: combinado. Pequeno San. Xiao Wu descontentemente chamou. Tang San balançou sua mão direita atrás dele para ela, indicando que ela não devia dizer nada. Os olhos do homem de meia-idade finalmente se abriram novamente, olhando de perto diretamente para Tang San. Seu olhar caiu na cintura de Tang San. E... de onde você conseguiu esse cinto? O coração de Tang San se moveu. Meu professor me deu isso. Você reconhece esse cinto? O homem de meia-idade se sentou ereto na cadeira de descanso, olhando para o 24 pontes ao luar na cintura de Tang San, os olhos brilhando com uma luz estranha. Por um bom tempo sem dizer qualquer palavra. Você não está pensando em mudar o preço novamente, certo? Xiao Wu espreitou nada feliz por trás das costas de Tang San. O olhar estranho nos olhos do tio de meia-idade gradualmente desapareceu. Você inesperadamente é o discípulo dele. Você pode apenas ficar com o cristal então. Tang San suspirou internamente, a mão direita tocando 24 pontes ao luar, pegando 2 bolsas de moedas de ouro e entregando-as ao homem de meia-idade. No futuro eu irei vir deixar 10 moedas de ouro toda semana. O homem de meia-idade balançou sua mão, novamente se deitando na cadeira de descanso. Não precisa. O cristal é um presente para você. Isso não era uma coisa muito cara originalmente. Vá embora e não atrapalhe o meu sono. Presente?
Tang San ficou surpreso por um momento. A diferença entre o antes e depois dessa pessoa de meia idade era muito grande. Previamente ele ainda estava pedindo preços exorbitantes. Agora, ao contrário, ele estava dando a ele de presente. Subconscientemente, Tang San já havia entendido que esse astuto homem de meia idade à sua frente devia ser conhecido do grande mestre. Enquanto Tang San ponderava, Xiao Wu, sem nenhum traço de educação, já havia abraçado o cristal em seu peito. Pequeno San, nós estamos indo. Poupando o arrependimento de certa pessoa. Tang San, sem saber exatamente se ria ou se chorava, olhou para ela, dizendo: como nós podemos casualmente exigir as coisas de alguém? Tio, você ainda está dizendo que não tem preço certo. O homem de meia idade na cadeira de descanso estava mais uma vez se balançando. Dessa vez sem nem mesmo falar e basicamente não dando atenção a ele. Tang San olhou para o cristal no peito de Xiao Wu. Novamente olhando para o homem de meia idade. Se de acordo com a disposição dele até agora, era certamente improvável que ele levasse esse cristal de graça. Mas, em relação a esse cristal à sua frente, ele realmente era importante. Para perder essa oportunidade, apenas no caso de outras pessoas comprarem ele. Ele temia que mais tarde fosse se arrepender disso por toda a sua vida. Todo tipo de pensamento passou pela sua mente como raios. Finalmente ele discretamente deixou as duas bolsas de moedas de ouro em sua mão no chão. Dessa forma ele foi capaz de sair da loja com Xiao Wu. Apenas após os dois saírem, o homem de meia idade novamente abriu os olhos. A expressão astuta em sua face desaparecendo. Frustradamente dizendo para si mesmo: seu aprendiz inesperadamente veio para a cidade Suotu. Dessa vez, com esse tipo de poder espiritual. Aparentemente eles devem estar indo para a Academia Sher. Grande mestre. Ah! Grande mestre! Dessa vez você não vai se esconder de mim? Do lado de fora da estranha loja, Xiao não pode pelo menos evitar perguntar: Pequeno San, por que você tinha que comprar esse cristal? Eu ainda não tinha te visto desejando obter alguma coisa. A qualidade desse cristal é tão ruim. Que uso ele pode ter para você? Tang San pegou o cristal das mãos de Xiao Wu. Tomando vantagem das pessoas ao redor não estarem prestando atenção, e rapidamente o colocando dentro do 24 pontes ao luar. Puxando as mãos de Xiao Wu e dizendo: ande rápido. Vamos primeiro voltar para o hotel e depois conversamos de novo. Os dois nem mesmo comeram o almoço. Tang San apressadamente levou Xiao Wu de volta para o hotel. No momento seu humor estava extremamente agitado. A palma puxando a mão de Xiao Wu já coberta por uma camada de suor. Embora normalmente Xiao Wu fosse um pouco barulhenta, quando Tang San estava sério, ela se tornava bem comportada. Seguindo Tang San juntos voltando ao Hotel Rosa. Devidamente fechando a porta, Tang San rapidamente fechou todas as cortinas. Venha. Me siga até o quarto. Xiao Wu, imensuravelmente mistificada, andou com ele até o quarto. Tang San fechou as cortinas do quarto. Sua face parecendo um pouco corada. Xiao Wu subconscientemente puxou a aba de suas roupas. Um pensamento passando em seu coração. Ele não poderia ter sido influenciado pela aura desse hotel, se tornando uma besta selvagem. Certo? Não.
Ele com certeza não iria. Ele tem apenas 12 anos de idade. O que eu estou pensando? Ah! Ele é o meu GE. Como ele poderia ter esse tipo de intenção imunda? Tang San naturalmente não sabia que Xiao Wu estava deixando sua imaginação correr solta por causa de suas ações estranhas e tirando o precioso e pesado pedaço de cristal do tamanho de uma cabeça do 24 pontes ao luar. Ele o colocou sobre a cama, gentilmente acariciando a superfície desigual e irregular do cristal. Exatamente como se estivesse acariciando seu tesouro mais valioso. Xiao Wu sabia que Tang San não era uma pessoa impulsiva. Desde que ele dava esse tipo de importância para esse cristal, presumivelmente ele devia conter algum tipo de segredo. Agachando-se ao seu lado, ela esperou pela explicação dele. Entre os cristais, o cristal púrpuro não é o mais precioso. Tang San após um bom tempo apenas falou essa sentença. Xiao Wu curiosamente disse: Então que tipo de cristal é esse assim tão precioso? Tang San solenemente disse: Ele é o cristal com cabelo. Cristal com cabelo? O que é isso? Xiao Wu olhou admirada para ele. Ela nunca tinha ouvido esse termo antes. Não era de se admirar que Xiao Wu não o conhecesse. Esse conceito originalmente não fazia parte desse mundo. Em vez disso, Tang San o conhecia da seita Tang. Quando na seita Tang, além de ser responsável por fazer armas ocultas do tipo mecanismo, Tang San também era responsável às vezes por ajudar os discípulos da seita interior a forjar todo tipo de armas ocultas. Assim, em relação à pesquisa de materiais para fabricar armas ocultas, assim como todos os tipos de materiais preciosos, ele entendia claramente. O que é chamado cristal com cabelo? É um cristal natural que, sob certas circunstâncias, recebendo influência do exterior, dentro do cristal emergiram algumas substâncias douradas parecidas com fios. Esse tipo de fio dourado é conhecido como cabelo de cristal ou chamado de cabelo de ouro, parecendo o cabelo do cristal, independentemente de qual cor seja o cristal, contanto que dentro dele apareça o cabelo de cristal. Seu valor também excede o melhor cristal natural do mesmo peso. Um cristal que tem cabelo de cristal é chamado cristal com cabelo. Embora Xiao Wu fosse impulsiva, ela também era muito esperta. Olhando para a grande pedra de cristal nas mãos de Tang San dizendo: Você não está me dizendo que esse pedaço é cristal com cabelo? Certo. Porque eu nunca vi esse fio dourado e também eu nunca ouvi pessoas dizendo que elas tinham algum cabelo de cristal. Mesmo se ele for isso, sem as pessoas o reconhecerem, ele é o mesmo que inútil. Essas 2.000 moedas de ouro que você gastou podem não ter valido a pena. Tang San, mostrando um sorriso, disse: Não. Isso não é cristal com cabelo. Ele é exatamente um cristal com lâminas. O de melhor qualidade entre os cristais com cabelo. Xiao Wu curiosamente perguntou: O que é cristal com lâminas? Tang San pacientemente explicou: Nos cristais com cabelo, o cabelo de ouro está todo em uma bagunça desordenada e a quantidade é pouca. Mas os cristais com cabelo que tiveram um tempo de existência particularmente longo têm a oportunidade de aumentar a quantidade de cabelo de ouro. À medida que a quantidade de cabelo de ouro alcança certo grau, dentro do cristal eles começam a se juntar. O cabelo de ouro parece começar a formar lâminas. Esse tipo de cristal com cabelo é conhecido como cristal com lâminas.
A razão é que a quantidade de cabelo dourado dentro dele é muito numerosa e também tem um padrão extremamente regular. Portanto, o cristal com lâminas é conhecido como de melhor qualidade entre os cristais com cabelo. Embora na superfície o cristal pareça turvo, se olhando cuidadosamente, é possível descobrir uma fraca luz dourada. O interior desse cristal com lâminas douradas é atualmente coberto por impurezas. Mas eu estou quase certo de que dentro dele contém uma quantidade de cabelos de ouro acima de 10.000. A aparição desse cristal com lâminas com pelo menos 10.000 anos ou mais é possivelmente um milagre. Deixando de lado as 2.000 moedas espirituais de ouro. Contanto que eu tivesse isso. Mesmo se fossem 20.000 moedas espirituais de ouro, ele absolutamente iria valer o gasto. A razão pela qual eu quero isso não é de todo para revendê-lo por dinheiro. Ele tem uma importância especial. Tansan não disse diretamente qual era essa importância especial e tirou seu martelo de forja do 24 pontes ao luar. Seu martelo de forja tinha o dobro do tamanho do que um ferreiro comum usava. Após usar esse tipo de martelo de forja maior que o normal na loja de Shi-san, Tansan não havia mudado para outro. Xiao Wu. Fique um pouco afastada. Tansan abaixou sua voz. Xiao Wu se moveu para o lado. Tansan colocou o cristal com lâminas no chão à frente dele, lentamente emanando uma fraca luz branca de ambas as mãos e vertendo-a para o martelo de forja. Sua expressão já se tornando extremamente focada. Em um segundo, a força interna da habilidade Céu Misterioso já havia se elevado ao limite. Tansan. Você está... Xiao olhou chocada para ele. Ela já tinha uma premonição do que Tansan iria fazer, mas não estava clara do porquê ele iria fazer dessa forma. Parte inferior das pernas abruptamente gerando força. O corpo se dobrando pela metade. O primeiro golpe do método do martelo caótico do vento abruptamente desceu. Esse era um golpe com toda a força interna de Tansan. A luz branca no martelo de forja era magnífica. O ar transmitindo uma sucessão de estalos. A tremenda cabeça do martelo atingiu uma vez após a outro pedaço de cristal. Xiao Wu subconscientemente cobriu suas orelhas. Tem. Com um som alto. Todo o Hotel Rosa tremeu por um momento. O som de algo se quebrando surgiu de debaixo do martelo de ferro. Atingido com a força total de Tansan, aquele cristal com lâminas foi imediatamente despedaçado. Mas ao mesmo tempo em que o cristal com lâminas foi despedaçado, uma cena estranha ocorreu. Incontáveis centelhas de luz dourada surgiram de dentro do cristal, flutuando ao redor desse quarto com uma grande cama em forma de coração. Como se o quarto inteiro estivesse coberto por uma camada de névoa dourada brilhante. Xiao Wu ficou assustada. Rapidamente usando seu poder espiritual, bloqueando as centelhas douradas. Felizmente o poder lançado por essas luzes douradas não era tão forte e não causaram nenhum dano a ela. A deslumbrante beleza de todas essas centelhas de luz dourada dava às pessoas uma sensação parecida com atordoamento e deslumbramento. Com um tilintar melodioso e bonito. Algumas colidindo com as paredes. Algumas colidindo com as venezianas das portas. Até algumas caindo diretamente na grande cama em forma de coração. O quarto inteiro estava completamente coberto por uma camada de luz dourada. O cristal havia ficado em pequenos pedaços. Mas à medida que a luz dourada no ar gradualmente abaixou, Xiao percebeu que em todo o chão do quarto e na cama havia uma camada de brilhantes centelhas douradas. O tamanho de cada grão dourado era incrivelmente o mesmo. Quase o mesmo de um grão de arroz e perfeitamente esférico.
cintilando levemente com uma luz dourada. Xiao Wu subconscientemente pegou um grão e o beliscou em sua mão, descobrindo que o grão dourado era um pouco macio, mas completamente flexível. Mesmo com o seu poder espiritual, ela ainda era incapaz de deixá-lo completamente plano. GE. Isso não pode ser ouro puro. Certo. E mesmo se eles forem de ouro puro, eles ainda não valem o mesmo que as suas 2.000 moedas espirituais de ouro. Tang San estava muito animado. Realmente muito animado. Após chegar nesse mundo, essa ainda era a primeira vez que seu humor ficava nesse estado de agitação. Ainda mais agitado do que quando ele obteve seu primeiro anel de espírito fazendo a habilidade Céu Misterioso atravessar o primeiro limite. E também a qualidade ainda era dessa altura. Mesmo se ele originalmente estivesse na seita Tang, ninguém poderia possuir armas ocultas feitas de cristal com lâminas com essa qualidade. Xiao Wu. Rápido! Me ajude a coletar esses grãos dourados. Nenhum deve escapar. Eu irei explicar isso para você mais tarde. Enquanto falava, Tang San começou a agir. Sob o efeito da força interna. Controlando o Grou, capturando o dragão. Varrendo o chão do quarto. Por onde ele passava, esses grãos dourados eram um a um atraídos para sua palma e em seguida colocados no 24 pontes ao luar sem soltar nada no ar. Não muito tempo depois, de repente eles ouviram uma batida na porta do lado de fora. Respeitados hóspedes, eu vou incomodá-los por um momento. Tang San sabia que esse era o efeito da sua martelada de agora a pouco. Felizmente, ao emitir força nesse cristal com lâminas, ele havia usado a força vibratória, sem causar nenhum dano ao chão. Qual é o problema? O funcionário de lado de fora disse. Agora há pouco dentro do hotel houve um som incomum. Respeitado hóspede, você ouviu? O funcionário havia sido instruído pelo gerente Wang para vir perguntar. Afinal, esse grande som de agora há pouco não poderia ser feito por uma pessoa comum. Tang San calmamente disse. Nós ouvimos. Apenas não sabemos de onde ele veio. Para manter seu objeto precioso, ele não tinha escolha a não ser mentir dessa vez. Sem dizer mais nada ao funcionário, ele não podia deixá-lo entrar para inspecionar. A quantidade de grãos dourados que apareceram era muito maior do que Tang San esperava. Ele havia cuidadosamente examinado cada canto, fazendo seu máximo para não deixar nenhum grão dourado escapar, e muito cuidadosamente eles foram completamente juntados em seus 24 pontes ao luar, com base em sua própria estimativa conservadora. A colheita dessa vez havia excedido pelo menos 20.000 grãos dourados. GE. Afinal, o que é essa coisa? Me deixando nervosa assim. Xiao Wu segurava o último grão dourado em sua palma, olhando para Tang San. Tendo devidamente recolhido todo o tesouro, Tang San também finalmente soltou sua respiração, arrancando o grão dourado da mão de Xiao Wu. Você ainda se lembra de quando eu falei sobre armas ocultas? O cabelo de ouro dentro de cristal com cabelo pode fazer uma arma oculta extremamente potente e também é formado naturalmente. A quantidade de cabelo de ouro dentro desse cristal com lâminas é tão grande que ela completou minha coleção dessa arma oculta. Olhe! Estendendo sua mão, Tang San colocou o grão dourado no meio de sua palma. A força interna da habilidade Céu Misterioso começou a circular.
Com uma luz branca leitosa aparecendo em sua palma, uma cena estranha ocorreu. O grão dourado, sob a infusão da força interna da habilidade, céu misterioso, lentamente se estendeu. Em um momento ela já havia se transformado em um fino fio de ouro similar a um cabelo. Mas comparado a um cabelo real, ele ainda parecia várias vezes mais fino, com um comprimento de 10 centímetros. Felizmente ele era dourado e podia ser facilmente distinguido na palma de Tang San. Então isso é o cabelo de ouro sobre o qual você falou? Xiao Wu disse admirada. Tang San assentiu, dizendo: Isso mesmo. Esse é o cabelo de ouro, saindo da proteção do cristal. O cabelo de ouro irá automaticamente se enrolar, formando um grão. Sob a infusão do poder espiritual, ele pode novamente voltar à sua forma de cabelo de ouro. Se perdendo a infusão do poder espiritual, ele também vai voltar a se enrolar mais uma vez. Xiao Wu insatisfeita disse: Isso também significa alguma coisa? Tang San sorriu levemente, continuando a infundir poder espiritual. Pegando o cabelo de ouro, levemente furando seu dedo. Imediatamente uma gota de sangue fluiu para fora. Cabelo de cristal tão fino assim. Sua ponta comparada à de uma agulha é naturalmente mais afiada. Assim, o poder de perfuração após infundir o poder espiritual pode se tornar extremamente poderoso. Seu volume também é tão pequeno. Imagine por um momento que efeito ele poderia ter se perfurasse o corpo. Enquanto falava, Tang San removeu sua força interna, deixando o cabelo de ouro voltar para sua prévia aparência de grão. Em seguida, virando sua palma, o grão dourado desapareceu no meio do ar. Como isso desapareceu? Xiao viu isso numa distância tão próxima. Mas mesmo assim não pode descobrir como Tang San havia tornado aquele cabelo de ouro em nada. Tang San sorriu calmamente, levantando sua mão direita, estendendo o dedo médio de repente. Só foi possível ver um minúsculo discreto lampejo dourado, silenciosamente entrando na cama. Estranhas circunstâncias aconteceram, junto com o fio dourado sendo atirado para dentro. O colchão de repente se torceu rapidamente. Num piscar de olhos, já havia aparecido uma saliente protuberância nele. Cabelo de ouro é extremamente durável e tem uma flexibilidade surpreendente. Se perdendo o suporte do poder espiritual, ele irá mais uma vez se enrolar sozinho. Xiao Wu de repente entendeu. Ela pulou na cama, pegando a distorcida protuberância no colchão, vigorosamente pressionando para baixo, expondo um pouco da luz dourada. Usando as unhas dos dedos para beliscar a luz dourada, esforçando-se para infundir poder espiritual. Novamente lentamente puxando ela para fora. Com um leve tilintar, o grão dourado mais uma vez apareceu em sua palma. Isso. Se isso for atirado em um corpo humano, Tang San friamente disse. Como se é possível imaginar? E também, eu posso ter certeza que após ser atirado num corpo humano, é certamente impossível de encontrá-lo e extrair a fonte. Quando querendo tirá-lo para fora, então é preciso cortar todo o pedaço do músculo enrolado e a pele junto. Xiao finalmente entendeu por que Tang San queria tanto esse cristal. Tal perversa e aterrorizante arma oculta. Deixe para lá ver. Ela não queria nem ouvir sobre isso. GE
Esse tipo de arma oculta é muito maligna. Xiao percebeu que sua voz estava tremendo um pouco. Em sua mente já imaginando o terrível efeito que isso traria após ser absorvido em um corpo humano. Tang San pegou o grão dourado da mão de Xiao Wu, dizendo: Eu chamo isso de agulha da barba do dragão. Nesse mundo, se as minhas armas ocultas são ou não malignas, não é algo que a arma pode decidir por si mesma. Antes, a razão pela qual ela é usada é decidida pelas pessoas. Usar isso virtuosamente. Usar isso nefastamente. Se usada para punir pessoas mais, ela não iria ser apenas adequada? O que ele não havia dito era que a agulha da barba do dragão, dentro das 100 separações das armas ocultas do registro dos misteriosos tesouros do céu, estava ranqueada como oitava e também que essa ainda não era a mais cruel das armas ocultas do tipo agulha. Contanto que a agulha da barba do dragão não acertasse pontos vitais, ela seria incapaz de causar a morte de uma pessoa. Nas anotações das 100 separações das armas ocultas, havia esse tipo de descrição da agulha da barba do dragão. Perita em atravessar o que cauda da ursa maior. Requer força interna suficiente para lançá-lo, atacando o inimigo desprevenido, dando ao inimigo imenso sofrimento. Apenas o material é difícil de obter. O consumo de força interna também é grande, requerendo energia interna suficiente para primeiro suportar o efeito contínuo. Com a atual força interna de Tang San, ele só podia garantir que o potencial de ataque da agulha da barba do dragão alcançasse 3 metros. Além de 3 metros, a agulha da barba do dragão poderia se enrolar de volta antes de acertar o inimigo por causa da falta de força interna. E à medida que a distância do ataque aumentasse, a força interna requerida também seria cada vez maior. Esse tipo de incrivelmente poderosa e 100% impiedosa arma oculta não podia ser tão fácil de usar. Mas no final era uma arma oculta da seita interior ranqueada no top 10. Tang San estava confiante de que dentro de certa distância, mesmo se fosse a transformação do tigre branco Vajra de Dai Mubai, ele ainda seria incapaz de resistir à perfuração da agulha da barba do dragão. As unhas de Tang San não eram muito longas, mas ocultar uma agulha da barba do dragão em cada unha absolutamente não seria um problema. Num combate a curta distância, isso era o matador dos matadores. É claro, a agulha da barba do dragão ainda não era a arma oculta pela qual ele mais ansiava. As que estavam ranqueadas no top 3 das armas ocultas das 100 separações das armas ocultas, todas requeriam que a habilidade Céu Misterioso alcançasse o 7º nível ou maior para poderem ser usadas. Isso ainda requeria um esforço de longo termo para a cultivação. Pequeno San, você sabe o que eu estou pensando? Os grandes olhos de Xiao Wu piscaram, vendo Tang San um pouco afobado. Pensando o quê? Xiao Wu riu, dizendo: Eu estou pensando se eu devo ou não abandonar meu poder espiritual e estudar as suas armas ocultas. Essas suas coisas são esquisitices fantásticas com cada descrição. São realmente divertidas. Tang San estava sem palavras. Divertidas. Elas também podiam todas ser armas mortais. As armas ocultas da seita Tang. Como a palavra divertidas poderia ser capaz de descrevê-las? Vendo a expressão desamparada de Tang San, Xiao Wu disse rindo: "Ge, deixe de lado a sua face azeda. Eu estou brincando com você. Eu não poderia desistir do meu poder espiritual laboriosamente cultivado.
laboriosamente? Você? Tang San olhou para Xiao Wu de cima a baixo como se descobrisse um novo continente. Xiao Wu ressentidamente disse: Para o que você está olhando? Não me diga que eu não trabalho duro para cultivar? Você só não prestou atenção. Isso é tudo. Olhando para a adorável aparência dela, Tang San não pode evitar rir alto. Obtendo um precioso cristal com lâminas. Desse modo possuindo sua primeira arma oculta do nível de força espiritual. Fez o seu atual humor ficar muito bom. Cedo no segundo dia, os dois deixaram o Hotel Rosa após ficar por 2 dias e do portão sul da cidade de Suotu eles partiram em direção ao seu destino final. A impressão que o Hotel Rosa deixou em Tang San ainda era muito boa. Apenas o preço era atualmente um pouco caro. Quando ele e Xiao Wu deixaram o hotel, o dano no hall do hotel já havia sido completamente reparado. Em relação à Academia Shurek, Tang San e Xiao Wu não sabiam de nada. O grande mestre apenas disse a Tang San para ele ir ali para proceder com seus estudos. Sem dizer mais nada. Mas julgando pela expressão do grande mestre nessa hora, Tang San foi capaz de vagamente sentir que a relação entre essa academia e o grande mestre parecia um pouco incomum. Indo pela idade, Tang San e Xiao Wu deviam ir para uma academia intermediária de mestres dos espíritos. Mas com a atual força deles, deixando de lado a intermediária. Mesmo se fosse numa academia avançada de mestres dos espíritos, eles ainda não estariam muito distantes da graduação. Se essa academia Shurek fosse apenas uma academia intermediária de mestres dos espíritos, então ainda seria necessário para eles irem ali? Tang San acreditava que o grande mestre absolutamente não iria fazer coisas sem sentido. Desde que ele o mandara ir ali. Certamente o grande mestre tinha suas razões. Pequeno San, você sabe onde fica a Academia Shurek? Fora da cidade de Suotu, seguindo a estrada direta para o sul. Em ambos os lados da estrada oficial havia uma grande expansão de campos de grãos. A cidade Suotu, sendo famosa por atuar como celeiro de grãos do reino de Balak, não podia se expressar melhor do que isso. Mas, além da grande expansão de terras cultiváveis, tão longe quanto os olhos podiam ver, no alcance da visão deles, certamente não havia nenhum prédio que se assemelhasse a uma academia. O endereço que o grande mestre deu a Tang San era do lado de fora do portão sul da cidade de Suotu. Ele poderia ver a Academia Shurek não muito distante. Eu também não sei muito bem as especificações. Vamos continuar indo para o sul. Nós sempre poderemos encontrá-la. Desde que Daimubai é um estudante da Academia Shurek. Isso prova que a academia realmente existe. G. Xiao Wu de repente chamou suavemente. Tang San pareceu entender muito bem o que ela queria dizer. Desamparadamente dizendo: Você também já é crescida. Se ainda não conseguir andar sozinha, não vai chegar a lugar nenhum. Xiao Wu riu dizendo: Não importa. Que pediu para você ser o meu G. Enquanto falava, com um impulso ela de repente pulou em Tang San. Tang San já estava há muito tempo acostumado com as ações dela, usando ambas as mãos como suporte. A parte superior do corpo levemente inclinada para a frente, já carregando Xiao Wu nas suas costas. O corpo de Xiao Wu era muito leve. Para Tang San ela basicamente não seria nenhum fardo. Mas a cultivação de Xiao Wu não era a segunda de Tang San. Naturalmente ela não iria ficar exausta por causa de uma caminhada.
Mas ela nunca se cansava de alegremente ter Tang-san a carregando. Feliz e contente nas costas de Tang-san gesticulando para os arredores. A risada trazendo à mente guizos de prata no vento. Sempre que isso acontecia, no coração de Tang-san iria borbulhar um tipo de calor, que era um tipo de calor da categoria familiar. Corpos se tocando. Dava um tipo de sensação como se os corações estivessem próximos. Ele iria sentir que seu coração era muito rico. Pelo menos isso provava que ele não estava totalmente sozinho. Nos últimos 6 anos. Desde a primeira vez deixando a aldeia do Espírito Santo para a Academia Primária de Mestres dos Espíritos até agora, Tang-san não havia visto seu pai novamente. Tangao já estava fora por 6 anos. Não apenas sem retornar, mas também sem mandar outras cartas. Sempre que no calar da noite Tang-san pensava em seu pai, seu coração iria doer sombriamente. Mesmo que ele fosse uma pessoa de 2 mundos. Em relação ao amor familiar ele ainda tinha uma sede incomparável. Mas Xiao no coração de Tang-san era o equivalente a encher o buraco deixado por Tangao. Tang-san era extremamente devotado em relação a Xiao. Como se ela fosse sua irmã mais nova de carne e osso. Antes quando no Odin. A única forma de Tang-san descansar era assistindo a Xiao. Qualquer coisa que ela fizesse, ele sempre assistia a ela discretamente, aproveitando o calor em seu coração. O sorriso alegre de Xiao brilhando com os raios de sol. Felicidade vinda de dentro. Sempre infectando o coração de Tang-san. Mesmo se a cultivação novamente fosse enfadonha. Contanto que ele visse o sorriso de Xiao. Qualquer tormento no coração de Tang-san iria imediatamente desaparecer. Ge. Olhe para aquela aldeia logo ali. Quando Xiao estava sendo carregada por Tang-san também era quando ela era o mais doce. Nesses momentos era quando ela tinha certeza de chamar Tang-san de irmão mais velho e não apenas pequeno San. Tang-san seguiu a direção do dedo de Xiao com os olhos. Mas apenas viu uma pequena aldeia aproximadamente meio quilômetro à frente. Comparada à aldeia do Espírito Santo a escala era um pouco menor. Ao redor da aldeia havia uma cerca de madeira, parecendo ser usada para proteger contra animais selvagens. Na entrada da aldeia parecia haver uma grande quantidade de pessoas reunidas por algum motivo desconhecido. Tang-san sorriu levemente, dizendo: para as nossas perguntas anteriores, talvez as pessoas dessa aldeia possam nos dizer onde fica a Academia Shurek. Uma academia de mestres dos espíritos deve ser bem famosa. Certo. Xiao apontou adiante, rindo e dizendo: Ge. Vá mais rápido. Irritadamente Tang-san levemente bateu na bunda dela com as costas de sua mão, ligeiramente exercendo força no chão. Rapidamente avançando na direção daquela aldeia. Chegando perto, Tang-san e Xiao descobriram uma coisa estranha. Na entrada da aldeia de fato havia um monte de pessoas reunidas. A maioria jovens com idades similares. Entre eles uma grande porção acompanhada por seus pais. Na entrada da aldeia fora providenciada uma escrivaninha. Atrás da escrivaninha estava sentado um velho homem de uns 60 e poucos anos. O que deixou Tang-san e Xiao surpresos era que, sobre a entrada arqueada da aldeia, estava suspensa uma placa feita de toras de madeira, aparentemente um pouco desgastada. Nela estavam simplesmente esculpidas 2 palavras: Academia Shurek. Sobre essas 2 palavras também havia uma pintura verde parecendo similar à cabeça de algum tipo de monstro humanoide.
Verde brilhante. Um pouco fofo. O velho homem atrás da mesa também vestia um símbolo redondo verde similar no peito. Ele devia ser o emblema da Academia Shurek. Sem chances. Xiao pulou das costas de Tan San, encarando chocada a placa. Novamente virando sua cabeça para olhar para Tang San. Os dois em seus corações estavam um tanto chocados. Mesmo a Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin seria de uma escala muito maior comparada a isso e também. Ela claramente parecia com uma pequena aldeia comum. A entrada arqueada não só era de madeira, mas também não tinha nem um terço do tamanho da entrada da Academia Noodin. Isso ainda poderia ser chamado de uma Academia de Mestres dos Espíritos? GE. O grande mestre não se enganou? Não importa como eu olhe. Eu ainda não vejo como isso possa ser uma academia. Provavelmente isso não é uma farsa. Certo. Tan-san disse com um sorriso torto. Qual é? Vamos dar uma olhada antes de dizer alguma coisa. No momento, alinhados na frente deles, havia aproximadamente menos de uma centena de candidatos. Entre eles não poucos com sobrancelhas enrugadas. Claramente com uma opinião similar à de Xiao Wu em seus corações. Na frente de Tang San e Xiao Wu na fila havia um jovem seguido por seus pais ao seu lado. Eles ouviram a mãe do jovem dizer: Isso não é um erro. Essa é a Academia de Mestres dos Espíritos. Possuindo a reputação de que ao se graduar da academia é possível com sucesso se tornar um visconde imperial? O pai do jovem um pouco incerto disse. Isso é o que as pessoas do rol dos espíritos dizem. Então não deve estar errado. Mas essa academia realmente está um pouco deteriorada. O jovem disse. Pai, eu não posso estudar aqui. Isso é tão vergonhoso. Eu ainda posso ir para a Academia Intermediária de Mestres dos Espíritos de Suotu. Certo. Como eu posso dizer? Na Academia Júnior eu também era considerado um talento. O pai do jovem franziu as sobrancelhas, dizendo: Desde que nós já viemos até aqui. Vamos esperar um minuto. Certo. Talvez isso seja algum tipo de teste. A verdadeira academia não deve ser realmente aqui. Um diálogo similar absolutamente não era raro entre a multidão alinhada. A maioria das faces dos jovens e pais demonstrava um grande desapontamento. O olhar de Tan-san não ficou nesses candidatos por muito tempo. Seu olhar se direcionou mais para a frente da fila, para o lugar onde era feita a aplicação. Com a visão e audição promovidas sob o efeito da habilidade Céu Misterioso, ele era vagamente capaz de ouvir o diálogo ali. O velho homem sentado atrás da escrivaninha aceitando as aplicações parecia ter uma aparência relaxada. Para falar um pouco mais agradavelmente de suas roupas, elas eram simples e sem adornos. O que ele viu era mais como um ancião da aldeia. Até mesmo sem a aparência viva do velho Jack da aldeia do Espírito Santo. Nesse momento um jovem andou até a frente da mesa para fazer a aplicação. O velho homem preguiçosamente disse: A taxa de aplicação é 10 moedas espirituais de ouro. Coloquem elas nessa cesta. Os pais, seguindo o jovem apressadamente, pescaram 10 moedas espirituais de ouro e colocaram-nas juntas na cesta de madeira ao lado. Estenda apenas uma mão. O jovem, assim como dito, estendeu sua mão na frente do velho homem. O velho homem massageou a mão por um tempo, balançando sua cabeça para ele, dizendo: Sua idade está errada. Você pode ir embora. O jovem ficou atônito por um momento, virando sua cabeça para olhar para seus pais.
Não podia ver muitas crianças com mais de 10 anos tão precoces como Tan-san. Seu pai rapidamente deu um sorriso forçado dizendo: Professor, meu filho apenas recentemente passou pelo seu 13º aniversário. Você vê. Você não poder ser flexível pelo menos uma vez. O velho homem um pouco impaciente disse. Não afete as pessoas depois de você. Você não conhece as regras da academia? Nosso lugar só aceita crianças com menos de 13 anos de idade. Excedendo 13 anos de idade, sem exceção, não são aceitas. Você pode ir embora. O pai do jovem disse. Então nossa taxa de aplicação. O velho homem sem nenhum traço de delicadeza disse. Uma aplicação geralmente não é reembolsada. A estátua de argila ainda era 3/10 de um guerreiro. O pai do jovem não pode evitar irritadamente dizer. Isso é claramente uma fraude. Devolva nossa taxa de aplicação. Senão nós não vamos embora. Se eu soubesse antes que essa academia Shurek era tão podre assim, nós não teríamos vindo. O velho homem lançou um olhar para ele, indiferentemente dizendo: Mubai. Alguém quer a sua taxa de aplicação de volta. Cuide disso de uma vez. No chão ao seu lado. A figura de uma pessoa de repente se levantou num pulo, querendo a taxa de aplicação de volta. Após me derrotar, todo o valor será retornado. Essa pessoa era exatamente Daimubai. Antes, por estar sentado ao lado, obstruído pela multidão, Tan-san não havia visto ele. Daquele dia, quando Tan-san e Xiao o encontraram, ele estava um tanto diferente. No momento sua expressão estava bastante relutante. Daimubai também não ficou falando bobeiras. Diretamente usando seu poder espiritual, liberando os dois de 100 anos e um de 1000 anos. Ao todo, 3 anéis de espírito. O poder espiritual surgindo irradiou, causando uma intangível pressão no ar. Nos seus olhos cruéis uma luz fria continuamente cintilando na direção daquele pai e seu filho.